Com o passar dos anos, muitas mulheres passam a enfrentar uma solidão silenciosa, aos 40, 50 anos ou até mais. A mulher ela pode se ver sozinha, mesmo cercada aí de pessoas, familiares, amigos. Nem sempre essa solidão ela é compreendida pela sociedade que costuma ignorar os desafios mencionados nessa fase da vida, né, gente? Hoje o quadro saúde, emocionais, tá? Nessa fase da vida. Hoje o quadro Saúde Plena vai falar sobre esse tema e ajudar a nos entender um pouco mais, né? Principalmente você, mulher. Roda a vinheta. Mais uma vez um tema que a sociedade vem interferindo, né? Para falar sobre isso, então, eu converso com a psicóloga Lidiane Chaves, já está aqui comigo. Lidy, boa tarde para você. Boa tarde. Bem-vinda mais uma vez junto com a gente. Eu que agradeço e vamos falar aí de um assunto que pega bastante, né, Lidy? Principalmente para essas mulheres, como eu citei agora há pouco, 50, mais de 50 anos. Por que essas mulheres relatam se sentir sozinhas, mesmo rodeadas de pessoas, né, de amigos, de familiares, ainda assim vem esse sentimento? E olha que interessante, sabe, Javier? Digamos que há uns 20 anos atrás, há 30, vou arriscar, que esse assunto, ele era um certo tabu de ser, né, falado, e até mesmo porque havia com mais precisão esse tipo de pensamento. A gente tem acompanhado assim que hoje as mulheres estão muito mais à frente eu digo no sentido da questão de longevitude, né? Da questão de exercer uma profissão, de estar numa atividade física, de buscar as suas vontades, né? Então, isso, de alguma forma, ameniza esse sentimento de solidão do qual, né, essa mulher de 20 a 30 anos atrás sentia com mais precisão. Então, hoje a gente percebe que vem diminuindo de alguma forma esse sentimento pela questão dela estar se permitindo abrir, né, abrir-se para esse novo, para essa nova gama que ela está tendo, não que antigamente, né, há 20 a 30 anos atrás, não tinha, só que estava muito dentro dos padrões do qual a sociedade exigia, de que essa mulher, né, de 50, 60, 40 anos, ela teria que viver para a família, para os filhos, né? Então esse contexto ele está começando a ser desfragmentado e essa mulher está dando prioridade para ela está se colocando como prioridade. Então isso tem, né, tido algumas divergências pela essa questão da mulher estar se posicionando. Ô Lidy, nesse ponto que você acabou de citar aqui pra gente, você acha que o fim do relacionamento de longos anos, né, mais de 30 anos de relacionamento, a saída dos filhos de casa, isso pode estar aí interferindo? Como que a mulher lida emocionalmente com essas saídas repentinas? Como nós falamos em programas anteriores, isso faz parte da rotina. É a rotina sendo quebrada, isso pode interferir? Sim, isso está muito relacionado ao esvaziamento do papel materno, né, que essa mulher tinha, que ela vivenciava, e o envelhecimento, né, essas mudanças no corpo, no fim do relacionamento, são fatores marcantes. Então, além disso, as mulheres percebem que sempre estiveram nessa função para o outro, né, para os filhos, para a família. Então, é interessante pensar nesse momento quem eu sou, né? E essa pergunta ela pode ser assim um pouco dolorosa, porque ela, no momento que isso remete, ela se perder, porque ela sempre está muito em função do outro, né? Se doando para o outro, para o filho, como a gente falou, para o companheiro, para a mãe, para os primos, enfim, para amigos. E aí, quando ela se volta para você, para ela, né, tem aquele choque de realidade. Então, muitas vezes pode sim ocasionar, né, em alguns
distúrbios. Aí quando a gente fala na questão de distúrbio, na questão de desorganização, né? Então, ela tem essa desorganização para que ela construa essa identidade do qual ela precisa, né? De que ela precisa no sentido para ela, né? Para que ela se reconheça na posição do qual ela está vivenciando naquele momento. Gente, você atende bastante mulheres, né? Acho que você tem essa percepção, essa noção. Quais são os sentimentos mais comuns que a mulher leva, que a mulher aborda ali, de que ela começa a sentir esse isolamento? Ah, eu tô passando bastante por isso, comecei a me isolar. Tem algo específico que ela começa a ter ali na cabeça, que ela começa a passar, que vem esse isolamento para ela? Tem esses tipos de fala, principalmente quando a mulher está entrando aí num climatério, né? Que ela é uma nova. A gente chegou a trazer esse assunto também em alguns programas anteriores, de que ela acaba deixando, assim, se perdendo. Qual a minha função, né? Como é que eu vou lidar com todas essas gamas que estão se apresentando, né, a mim? Que muitas vezes não somente a questão do corpo, mas é uma questão hormonal, e aí leva-se, né, aos sintomas de calores, de suores ou calafrios. Então, assim, são muitos sintomas que ela pode vir a ter. Então, é interessante que essa mulher também trabalhe na prevenção. E quando ela perceber que isso está muito acentuado, sem sombra de dúvida, procurar, né, o médico para estar acompanhando também nessa questão do climatério, que pode sim fazer toda a diferença, né, que a gente vai trabalhar com a prevenção, para que quando, né, ela esteja nessa fase, porque a gente sabe que todas, né, vai passar por essa fase dos 50, dos 60 anos, e que o envelhecimento faz parte da fase do desenvolvimento, e que não se diz sobre o envelhecer, mas sim sobre o amadurecer, né? Sobre como você está amadurecendo dentro do seu processo. Sem dúvidas, né? A sociedade, Lid, costuma viabilizar aí a mulher madura, que você acabou de falar. Qual é o impacto disso na vida social dessa mulher? É interessante também a gente pensar de que, principalmente, né, esses questionamentos está levando ao impacto, né, não somente nessa construção da identidade dela, mas na autoestima, na vida social, e que visibiliza de alguma forma a relação dela com a beleza, com a sexualidade, com a produtividade dela. Então, é preciso sim olhar isso com urgência, né, e reposicionar essa mulher, e aí a gente abre aspas, não madura, mas sim ela está cada vez mais experiente, né, com as experiências da história de vida dela. Então, não olhar isso como um processo de envelhecimento, mas sim como um amadurecimento das suas próprias experiências. É a bagagem, né? A mulher teve ao longo dessa vida aí uma bagagem vencedora, uma bagagem maravilhosa. Então a mulher tem que ter orgulho realmente disso que ela vem vivendo na vida diariamente. Olha, como que a mulher pode transformar essa fase dela de solidão em um recomeço, em se reencontrar, dar ali um pé direito quando acordar um dia e ter realmente uma vida plena, uma saúde plena? Uma saúde plena. E eu gosto, né, eu li recentemente um livro da Ana Sui, ela é uma psicanalista, e ela fala muito, né, nesse livro dela, a gente mira no amor e acerta na solidão. E aí ela fala sobre essa questão da solitude, que o estar sozinho não significa estar sem a companhia do outro, porque muitas vezes é necessário estarmos sozinhos conosco mesmo, para nos conectarmos, para saber realmente
o que queremos para colocar a cabeça no lugar ali, né, e planejar um bom futuro. Exatamente, né? Então, não confundir, né, a solidão, estar sozinho com você mesmo, com a tristeza, não, né? São completamente diferentes. Então, é interessante e até importante, né, que vivemos em algum período nessa solitude, nessa solidão, para que consigamos reconectar novamente e saber o que planejar, o que desejar para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos. E é de extrema importância, né? Você se reconectar com você mesmo, planejar coisas novas, coisas boas para o futuro, sem sombra de dúvidas. Às vezes estar sozinho faz muito bem, até melhor do que nós possamos imaginar. E aí né, tem aquele ditado, né? Antes só do que mal acompanhado. Exatamente. Né? Vai ver a companhia que está ali do seu lado, nem era para estar do seu lado, aquela companhia. Exatamente, Sim. A gente falou muito bem. Muito obrigado. Eu Boa tarde para você. Volte sempre aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Até mais. Turma, o nosso quadro Saúde Plena você pode conferir também aqui pelas redes sociais da TV Câmara Cubatão. Basta acessar YouTube, Facebook, TV Câmara Cubatão. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.